Vamos ler a palavra do Senhor, então, Mateus capítulo 5 e versículo 6. Mateus 5, 6. Graças a Deus. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Veja só, então nós estamos nessa série de mensagens sobre as bem-aventuranças. E hoje, então, é a quarta bem-aventurança. Então, 3 terças-feiras já que passaram, nós falamos a respeito das 3 primeiras, que são os humildes ou pobres de espírito, depois os que choram. Semana passada nós falamos sobre os mansos, e hoje então vamos entender o que significa bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A palavra do Senhor então ela nos ensina, como eu tenho falado todos os cultos, então esse é o 4º culto que eu estou fazendo sobre esse assunto. Então em cada um deles, no começo eu sempre repito a mesma coisa que eu já falei nos outros. Bem-aventurado significa feliz, ditoso, alegre. Então, bem-aventurado é feliz, tá? Quero que você guarde bem isso. E também estou falando sempre nessa série de mensagens que só tem essas qualidades aqui aquele que é salvo. Então, se você já aceitou Jesus como Salvador, mas tem alguma dessas qualidades aqui, dessas bem-aventuranças que você ainda diz assim, não consigo, pastor, ainda não consigo ser assim, então ore a respeito que Jesus vai fazer você ser assim. É claro que se você permitir, se você quiser, porque essas características aqui são características de pessoas salvas. Então, uma pessoa que não é salvo, ela não tem essas características aqui. Ela não tem essas bem-aventuranças. Porque a pessoa ímpia, ela gosta de fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E Jesus aqui, quando fez esse sermão, quando ele entregou essa palavra, ele estava então nos dando um modelo, uma regra de como que nós temos que ser para que nós possamos realmente ser cristãos verdadeiros e não apenas admiradores do Evangelho. Mas então, para ser e ter essas bem-aventuranças, nós precisamos primeiro entender e conhecer, o que significa cada uma delas. Então veja só, hoje então nós vamos falar sobre essa aqui, a 4ª bem-aventurança. E essa 4ª bem-aventurança então, ela nos diz o seguinte: bem-aventurados ou felizes, alegres, ditosos, aqueles que têm fome e sede de justiça. O que significa isso? Ter fome e sede de justiça. A fome e a sede é um desejo, Além de ser uma necessidade, nós podemos entender como um desejo do nosso corpo. Estou falando agora da fome e da sede físicas. Mas essa fome e essa sede que o Senhor Jesus falou aqui, não é físico, é espiritual. Então essa fome e essa sede são qualidades espirituais e que nós podemos entender também como desejos. Então são desejos, são necessidades que nós temos na nossa vida.
E essas necessidades, então, a gente pode também chamar de anseio, de anelo, de paixões, né? Fome. Quando a pessoa tem fome, ela procura, então, saciar a sua fome. E essa fome aqui que nós estamos vendo é espiritual e não física, então tem diferença. Veja só, antes da pessoa conhecer ao Senhor Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador, ela tem desejos, sonhos, anelos, paixões que não condizem com a palavra do Senhor. Então tem muita gente, né, que é ambiciosa. Então tem desejos ambiciosos por, de repente, riquezas, de repente um casamento, por beleza. Então tem muita gente que quase se mata para ficar bonito, né? Já é bonito, às vezes, né, a moça, a mulher, o homem já é bonito, mas tem desejo de se tornar melhor, mais bonito. Então isso é uma fome que a pessoa tem, é um desejo. Então antes de nós conhecermos a Jesus, a gente tem esse tipo de desejo. Eu não estou falando que desejar, né, a pessoa que é solteira desejar um casamento é errado, não estou falando isso. Mas estou dando só como exemplo essas coisas que antes de ter Jesus, então às vezes a pessoa faz de tudo e mais um pouco para conseguir. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então a pessoa faz absurdos, né? E são desejos, essa fome é um desejo que muitas vezes a pessoa cometendo absurdos para alcançar isso, acaba se prejudicando. Seguido a gente vê, né, a televisão ou internet, sei lá, aquelas pessoas que fizeram tantas plásticas, né? Não estou dizendo que é errado, que é pecado fazer uma plástica, se é por necessidade, se é por saúde, faz, não é pecado. Mas aquilo que é extremo, então, tem pessoas assim que fazem tanto que acabam deformando o próprio rosto ou o próprio corpo. Vocês com certeza já viram pessoas assim, né? Que esses dias eu vi na internet uma mulher que ela era uma mulher bonita, agora está parecendo uma coisa. Então é demais. Então esse desejo consome a vida da pessoa. É demais. E muitos então desejam ficar ricos, fazem de tudo para ser milionários. Mas precisa de tanto para viver? Quer ver? Coloque aí para nós, Felipe. Eu não marquei aqui, mas é Provérbios 30. Vamos ver se é o versículo 9, que é que eu me lembrei agora. Provérbios 30. Não, é o 7. 7, 8 e 9. Olha só o que a palavra de Deus diz. 2 coisas te peço, não mas negues antes que morra. Alonga ou afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me só o pão que me é necessário. Para que eu, de farto, não te negue e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Então aqui o sábio, né, o que escreveu os provérbios, quem fez esse provérbio aqui, então está falando que ele fez essa oração a Deus. Senhor, me dê só o que eu preciso para viver. Não me dê muito, para que eu não venha dizer, estou bem, quem é Deus? Não preciso de Deus. Mas também não me dê tão pouco que eu precise roubar e assim pecar. Então me dê o necessário.
Então é isso que nós precisamos. Eu lembrei desse versículo aqui agora, porque tem gente que faz de tudo para ficar rico. Gasta a vida correndo atrás de dinheiro. E depois, quando morre, o dinheiro não pode fazer nada por essa pessoa. Não pode levar junto. Não compra saúde. Né? O dinheiro ajuda em muita coisa, mas não faz tudo. Então não resolve. Então é essa fome, muitas vezes, que as pessoas têm. E essas fomes, vamos dizer assim, esses desejos que são físicos, que são materiais, eles ocorrem nas pessoas antes de aceitar Jesus. Ah, pastora, mas eu sei que tem gente que é cristão e que continua buscando essas coisas, pois então devia de rever o seu cristianismo, porque Deus não ensina isso para nós. Então nós temos que ter o necessário para viver. Não que é pecado se você tiver dinheiro que Deus te deu. Não, não é pecado. Mas não se destrua para conseguir esse dinheiro. Não é pecado ficar bonito, mas não destrua a aparência que Deus te deu. Porque é o que acontece, né? Quando alguém faz muitos absurdos, acaba destruindo, tira a beleza natural que Deus deu. Então essas coisas são exemplos para a gente entender a fome ou os desejos que aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, que eles sentem, que eles têm. Só que tem um detalhe, quando a pessoa se converte a Jesus, e se converte verdadeiramente, né? Eu não estou falando de pessoa que se convence, mas aquela pessoa que se converte mesmo, que muda de vida, que aceita Jesus como Senhor, como Salvador, que começa a viver na contramão do mundo. Se o mundo vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se o mundo está mentindo, eu não vou mais mentir. Então esse tipo de coisa, se a pessoa está fazendo isso, se ela se converteu verdadeiramente, esses seus desejos vão ser mudados. Vão mudar. Vão mudar por completo, porque não combina com a palavra de Deus e não combina mais com o Espírito Santo que passou a morar dentro dessa pessoa. Então esses desejos mudam. Vamos entender então que tipo de desejo, que tipo de fome e sede então essa pessoa depois de convertido vai sentir. Agora nós estamos falando então de fome e sede material, tá? Já vou falar da espiritual. Mas então aquela pessoa que antes fazia absurdos para ficar bonita, né? Que não é errado a mulher querer ficar bonita, mas na medida certa. O homem também é a mesma coisa. Mas essa então que fazia absurdos, que gastava muito para tentar melhorar sua aparência, agora ela vai ficar satisfeita, ele vai ficar satisfeito com aquilo que Deus fez. Entendido isso, irmãos? Aquele que se matava para ficar rico, agora vai começar a viver o que Provérbios fala. Senhor, que eu não tenha nem muito e nem muito pouco, mas que eu tenha o necessário. Então a pessoa vai mudar esse entendimento. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar agindo dentro dessa pessoa. Então é de acordo com a palavra do Senhor. Se houve mudança de vida. Então essas ambições que a pessoa tinha antes, agora vai mudar. Então a pessoa que antes, a mulher, vamos usar o exemplo da mulher, né? A mulher que antes usava aquela mini blusa aqui, aquela mini saia aqui, agora quando ela se olhar no espelho usando isso, ela vai dizer, não posso mais, não combina mais comigo. Eu não sou mais assim. Se essa mulher mudou, agora ela passou a ser o templo do Espírito Santo. Então como que o Espírito Santo vai morar em um corpo que está mostrando para os outros aquilo que Deus lhe deu? Quer dizer, não precisa.
é imoral, é feio. A mulher pode até achar que está abafando, estão me achando linda. Não, aquele que tem conhecimento pela palavra está dizendo, coitada, tem que entender que Deus não se agrada disso e que é feio, é ridículo. Algumas dizem assim, eu quero ficar elegante. Elegante não tem nada a ver com roupa indecente. Quanto mais a mulher que tem o Espírito Santo se veste de acordo, mais bonita e elegante ela fica. Entendido isso, meus amados? Os homens, já falei aqui várias vezes, vocês sabem que seguido eu falo sobre isso. As roupas masculinas. Não vai usar, né, uma mini blusa e uma mini saia, mas tem homem que se veste também, que é um absurdo, que parece que já nasceu dentro da calça, porque não passa um ventinho ali. Então a pessoa já nasceu dentro da calça, porque não entra. Então são exemplos. Então aquele que já aceitou Jesus, muda esses desejos. Vai querer se vestir. Não estou dizendo que o homem usar uma calça mais justa, não precisa usar uma bombacha, né, irmãos? Não me entendam mal. Não é isso. Usa calça jeans normal, mas eu sempre dou o exemplo de cantor sertanejo. Parece que aquilo está a vácuo. Então não combina com quem diz que agora mudou de vida. Então esses desejos, essa fome vai mudar. Vai mudar. Por quê? Tem que mudar na aparência. Se não mudou aqui, do que dirá lá dentro do coração? Então é assim que a gente tem que começar essa mudança dos desejos. E agora então, falando da fome e da sede espiritual, então agora vamos falar dos desejos espirituais. Quando a pessoa então aceita Jesus como Salvador, ela vai começar a ter fome e sede das coisas espirituais. Então eu falei primeiro das materiais, para você entender que também faz parte, mas que essa fome, essa sede que Jesus falou aqui na quarta bem-aventurança, é espiritual. Tá? Por quê? Que vai refletir na material. O que significa isso? Ter fome e sede de justiça na área espiritual é ter fome e sede de Deus. Quando Jesus disse assim, então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, no mesmo sentido, mas só trocando as palavras para ficar de mais fácil entendimento, é como se Jesus tivesse dito assim, feliz aquele que quer mais de Deus. É isso que significa ter fome e sede de justiça. Amém? Então aquela pessoa que antes desejava apenas as coisas materiais, ficar rico, ficar bonito, ficar famoso, ficar conhecido, ficar sendo admirado pelos outros, agora ela vai começar a entender que não é nada, que ele, que ela não é nada, que ele precisa agora é buscar se aproximar mais de Deus. Então é essa mudança que acontece quando a pessoa aceita Jesus. Então veja só, essa pessoa que agora está com fome e sede das coisas espirituais, ela vai ter desejo pela palavra do Senhor. Não é mais aquele desejo de ouvir piadas, de assistir filmes imorais, de assistir novela. Não é mais isso. Agora essa pessoa vai ter fome e sede de justiça por aqui, desejo de ler e conhecer e entender a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Então, se eu conheço a Bíblia, eu sei o que a Bíblia está falando, eu conheço melhor a Deus, o Deus que eu sirvo. Então, é para isso que eu tenho que ter fome e sede de justiça.
Então não é apenas conhecer, mas é colocá-la em prática na minha vida. Então, a pessoa vai ter desejo de conhecer e viver a palavra de Deus na sua vida. A Bíblia para essa pessoa, então, depois de convertida, se torna interessante. Porque são muitas as pessoas que dizem assim: a Bíblia é apenas um livro. Como muitos dizem, né? E a resposta que eu dou sempre, quando me falam isso: a Bíblia é um livro qualquer, porque foi escrita por homens. Tá, e quem que você queria que escrevesse? Um cavalo? Eu sempre falo isso. Quem que você queria que escrevesse? Um cavalo? Tinha de ser um homem? Né? Então Deus usou homens para escrever a palavra dele e nos ensinar. Então, a Bíblia, que antes para essa pessoa era desinteressante, ela não entendia, ela deixava lá, se tivesse guardada pegando poeira, agora ela vai ler, vai tentar entender, vai buscar esse entendimento para pôr em prática na sua vida. Então essa pessoa agora vai ter sede e fome da presença de Deus. Essa pessoa vai querer estar em oração falando com Deus. Tem gente que quando diz oração se joga de tudo quanto é lado. Porque acham que é uma coisa pesada, difícil. Acham que é uma coisa complicada. Ficar ali meia hora de joelho, não aguento. Quando a pessoa realmente se converteu, ela passa horas e não vê a hora passar. Por quê? Porque agora a Bíblia se tornou interessante. A palavra do Senhor se tornou interessante para essa pessoa. Então não é mais apenas ler, mas é entender. É estudar. Tem diferença de só ler e de estudar. Quando você lê um jornal, você lê uma notícia, uma revista, mas se você lê a Bíblia, você não pode só ler. Você tem que buscar entender. Não entendeu da primeira vez? Lê de novo. Não entendeu ainda? Lê de novo. E vai orando em cada leitura para que o Espírito Santo te ensine. Porque sem o Espírito Santo ninguém entende a Bíblia mesmo. Então é isso que nós temos que fazer. Então a pessoa depois que se converte, ela vai ter fome e sede de justiça pela palavra, pela presença de Deus. Por quê? Porque Deus é justiça. Então quem tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de Deus. Amém? Ficou entendido isso? Então algumas pessoas entendem essa bem-aventurança, como as outras que nós já falamos também, né? E semana que vem, se Deus nos permitir, vamos falar da quinta. Hoje então é a quarta bem-aventurança. Então tem gente que entende diferente o significado de cada uma delas. Aqui Jesus não está falando de coisa material, Jesus está falando das coisas espirituais. Então ter fome e sede de justiça é querer mais de Deus. Eu quero que você guarde bem isso no teu coração. Porque tem gente que acha que quando Jesus disse assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é porque tem que sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos, tem que se tornar um justiceiro. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso. Ainda tem uns que dizem assim, mas a gente está vendo tanto absurdos, a gente vê tanta coisa injusta, que dá vontade de fazer alguma coisa. A vontade pode até dar, mas nós não podemos fazer. Por quê? Porque o único que é justo e não erra é Deus. Então, se nós formos entender essa quarta bem-aventurança como que Jesus mandou a gente sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos, nós vamos estar pecando, porque não foi isso que ele falou. Então, alguns ainda dizem assim, mas é que a pessoa está fazendo tudo errado e parece que Deus não enxerga. E eu que estou procurando fazer tudo certo, vivo sofrendo.
Mas Jesus não prometeu um mar de rosas para nós? Ele não disse que não teria dificuldade? Ele disse que quem quer servir a Ele vai passar por luta, por dificuldade? Ele não prometeu uma vida tranquila, mas Ele prometeu a vitória. Amém? Agora, aqueles que fazem tudo errado e estão se dando bem na vida, nós não podemos ficar indignados com eles, porque eles um dia vão ser julgados pelo perfeito que é Deus. Então, quando Jesus falou isso aqui, Ele não estava mandando nós fazer justiça pelas próprias mãos. Eu quero que você entenda bem isso. Porque tem gente que entende que ter fome e sede de justiça é dizer, mas eu quero que caia um raio na cabeça daquela praga lá. Isso é fazer justiça? Não é. Às vezes dá vontade, né? A gente tem visto tanta coisa por aí que dá vontade. Mas nós não podemos fazer. Não podemos. Ah, mas eles vão fazer por quanto tempo as pessoas sofrer? Deixe que façam, um dia vão prestar contas. Outros dizem assim, Deus é tardio. A justiça de Deus demora muito. Não é verdade. Vamos ler um versículo aqui. Abre em Lucas 18:7. Coloca aí para nós, Gui. Lucas 18:7. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Então Deus vai fazer justiça por nós. Nós não precisamos fazer com as nossas mãos. Outro versículo, 2 Pedro 3:9. 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa. Para aqueles que dizem que Deus demora para fazer justiça e que enquanto isso os maus estão prevalecendo. Ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então olha a primeira parte lá do versículo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então, para aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho que fazer alguma coisa porque Deus está demorando demais para fazer, a gente está vendo tanta injustiça, é tanta coisa que está prejudicando as pessoas boas, nós não podemos fazer nada. É Deus que vai fazer. É Deus que sabe a hora de fazer e como fazer. Porque se nós formos querer fazer alguma coisa, nós vamos fazer na hora errada e da forma errada. E aí nós vamos sofrer. Então Deus sabe a hora que Ele faz e como Ele faz. Amém? Deuteronômio 32:36. Deuteronômio 32:36. Diz assim: porque o Senhor vindicará o seu povo e se arrependerá no tocante aos seus servos, quando vir que o poder dele já se foi e que não resta, nem escravo nem livre. Então o que Deus está dizendo aqui? Que o poder dos ímpios vai ter um tempo, mas que vai chegar o dia que Deus vai fazer justiça. Outro versículo, só mais esse agora a respeito disso. Tiago 1:20. Tiago 1:20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.
Então, olhe só, para aquelas pessoas que acham que a quarta bem-aventurança é que nós temos que ter desejo de realizar alguma coisa para que a justiça seja feita, Deus está dizendo aqui, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, por mais indignado, por mais irado que a pessoa esteja contra alguma coisa ruim que esteja sendo feita, essa ira da pessoa não vai fazer com que Deus venha agir rápido. Deus tem o tempo certo dele. Agir e fazer e cobrar justiça daqueles que estão sendo maus. Eu falei que era o último, mas não. Romanos 10, 3, agora sim. Mas nós vamos ler outros ainda sobre como que vai ser essa justiça de Deus. Então, Romanos 10, 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, o que que Deus está falando aqui? Que aqueles que não entendem que Deus tem o momento certo para fazer a justiça dele, e que querem fazer justiça própria, é porque não se sujeitaram, quer dizer, não estão submissos à vontade de Deus. Então estão querendo fazer justiça, estão querendo agir, e muitos se baseiam na quarta bem-aventurança. Deus disse que nós temos que ter fome e sede de justiça, então eu vou fazer, eu tenho que fazer. Não faça isso, meu irmão. Essa justiça que Jesus falou aqui, na quarta bem-aventurança, é ter fome de Deus. Porque quem que é o justo? É Deus. Então, se eu tenho fome e sede de justiça, eu tenho fome de Deus, porque só Ele é justo. Eu não sou justa, por mais que eu tente fazer as coisas certas. Você não é justo, por mais que você tente fazer as coisas certas. A gente acaba errando. Por quê? Porque só Deus é justo. Nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o amanhã, e Deus sabe. Então nós não devemos fazer isso. Então Deus tem o tempo certo para derramar a sua ira e a sua justiça. Que tempo será esse? É claro que tem coisas que as pessoas fazem agora e logo já vem a consequência. Um exemplo, a pessoa roubou, a polícia pegou, vai para a cadeia. Então é a consequência daquilo que fez. Mas tem muita coisa sendo feita por aí, que essa justiça de Deus ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. Aí você pode dizer, mas e até lá os outros sofrem? Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe por que não vai fazer antes. Então eu vou te dar aqui só um exemplo da justiça de Deus sendo feita. Vou te dar um exemplo só. Podia dar outros aqui, mas vou falar de um. Depois do arrebatamento da igreja, Deus vai derramar a sua ira sobre o pecado e o pecador. E vai estar fazendo justiça nesse mundo. Uma das coisas... Uma apenas que eu vou te citar, Apocalipse, essa eu quero ler aqui mesmo, mas pode colocar ali, Felipe. Apocalipse 9. Só para você entender que Deus tem a maneira dele de fazer justiça, que é a correta. Então, Apocalipse 9... do versículo 1 ao 12, está falando de um período depois do arrebatamento da igreja, que vai ser chamado de tribulação e de grande tribulação, onde vão estar acontecendo coisas que vai ser um horror. Vai ser literalmente o inferno na terra. Então vamos ler isso aqui, olha só. A leitura é grande, mas é necessária. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha.
E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Então veja só, aqui nós vemos uma forma de Deus estar fazendo justiça. Uma forma de Deus estar derramando a sua ira sobre aqueles que hoje nós achamos assim, mas tem que morrer, tem que matar, tem que estrangular. Nós não podemos fazer isso. Então olha só, vai chegar o dia. E imagine como vai ser terrível isso aqui. Porque aqui, tudo isso aqui que nós lemos então, são palavras que para alguns podem assustar. Mas olha só, então ali no versículo 1 já diz o seguinte, aqui é Jesus mostrando para João, né, essa visão. João teve essa visão e ela ainda não aconteceu. Vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Mas João já viu acontecendo. Então uma estrela caída do céu na terra. A estrela caída aqui, quando fala de estrela, geralmente fala de anjos. E caindo do céu, então, não é anjo bom, não, né? Quem foi o anjo que caiu do céu? É bom? Não, né? Por isso que eu não concordo, até aqui, uma curiosidade só para você, mas que de repente você pode falar, e que eu acredito que quem fala esse tipo de coisa está falando errado. Você é o meu anjo que caiu do céu. Está chamando a pessoa de diabo? Por quê? Porque quem que era um anjo e caiu do céu foi o diabo. Né? Então só uma curiosidade aqui para você. Então Deus vai permitir que venha, né, esse ser e abra o abismo, que é onde estão presos então esses demônios que vão ser soltos no período da tribulação, para castigar aqueles que não são de Deus. Pastora, mas daí a igreja já foi arrebatada, então nós não vamos estar aqui. Claro que não, graças a Deus. Mas aqueles que se converterem depois do arrebatamento, aqueles vão receber o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Sim, esses demônios não vão tocar nessas pessoas. Mas quem não tiver o selo vai ser castigado por eles. Gente, a terra vai ser invadida por demônios. Não é 1 ou 2, é um exército. São bilhões de demônios que vão estar no planeta Terra para prejudicar os homens. Pastor, isso aí é filme de terror. Vai ser pior que um filme de terror.
Porque vai acontecer, a Bíblia está falando que vai acontecer. E aqui ela nos dá então até a forma, né, que esses demônios têm. Então eles são gafanhotos, né, tipo gafanhotos, mas que tem cauda como escorpião, cabelo como de mulher, dentes como de leão. Então é um bicho feio, é uma coisa terrível. E quando diz aqui, ó, no versículo 9, tinham couraças como couraças de ferro. Isso aqui é como se fosse assim, uma proteção que esses demônios vão ter para que ninguém os destrua, porque não é uma coisa física. Então aquele que diz, mas se me aparecer um bicho desse eu mato, mas mata nada, não mata. Não mata, porque é espiritual. E eles têm então essa forma de que eles não vão morrer. Eles não vão morrer. Eles são demônios, eles são espíritos. Então essa forma aqui é uma das que Deus vai estar fazendo justiça para aqueles que hoje a gente diz assim, mas parece que Deus não vê o que está acontecendo. Deus vê. E Deus vai fazer a coisa pegar para quem não quer servir a Ele. Então aqui nós vemos que Deus vai fazer justiça. Estou te mostrando apenas uma. Mas muitas coisas ainda vão acontecer antes do arrebatamento. Deus vai fazer justiça? Claro que sim. Mas isso aqui foi um exemplo que eu te usei que vai acontecer depois do arrebatamento. Então olha só, no versículo 5 e 6 diz assim, foi-lhes também dado, ou seja, para esses demônios, não que os matassem. Então esses demônios que vão sair do poço, do abismo, onde eles estão trancados nesse exato momento, para sair apenas nessa hora aqui, que vai acontecer ainda, então eles não vão matar as pessoas, eles vão atormentar. E olha só o que diz mais. Não que os matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses. 5 meses aquelas pessoas que não aceitam a Deus, que não aceitam a Jesus e que vão estar aqui, nesse período da tribulação, vão ser atormentados por esses demônios. É um tormento tão grande que eles vão desejar morrer. No versículo 6, daí diz, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Uma picada de escorpião é uma coisa que dói muito, né? Uma coisa, graças a Deus, eu nunca passei por isso, não sei, mas o que a gente vê, né, os médicos falarem é que dói muito. Então imagine só, por 5 meses eles vão estar nesse tormento, de que como se tivessem recebido uma picada de um escorpião. Agora só um detalhe, não é um escorpiãozinho, um bicho, é um bichão feio que é um demônio. Então o tormento vai ser muito, muito, muito mais elevado do que uma picada de escorpião que, se for socorrido a tempo, tem remédio, né? E aqui não vai ter remédio. E no 6 diz assim, naqueles dias os homens buscarão a morte, porque o tormento vai ser tão grande, porque é espiritual. E continua dizendo, e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer. Então quem for atormentado por esses demônios aqui, vão desejar a morte. Agora olha um detalhe, irmãos. Desejando a morte, porque o terror aqui é muito grande, mas mesmo assim eles sabem, porque eles não servem a Deus, então vendo tudo isso, eles vão ter o entendimento que se eles morrerem, eles vão sofrer mais no inferno. Mas mesmo assim eles vão querer a morte. Por quê? Porque o terror vai ser muito grande. Mas diz ali, mas a morte fugirá deles. Então podem até tentar se matar, mas não vão morrer. Isso aqui por acaso não é justiça de Deus? Então, como a palavra também diz, deixe que o sujo se suje mais, porque um dia vai prestar conta a Deus. Amém? Então isso aqui,
apenas uma forma da justiça de Deus que vai ser feita. Agora, nós não podemos querer fazer justiça. E não foi isso que Jesus falou na quarta bem-aventurança. Então, por que eu te falei isso aqui? Para você entender que quem tem fome e sede de justiça não é ser um justiceiro e sair por aí matando, dizendo fiz isso porque o fulano merece. Não, e nem de orar para que alguém morra. Nós não podemos fazer isso. Ah, pastora, mas tem gente aí que a gente queria que morresse, né? Ah, pode até ter. E tem gente que a palavra fala mesmo que quando morrer não vai deixar saudade. Não vai deixar saudade. Então tem gente tão terrível que quando morrer, os que ficarem vivos vão fazer. Que alívio. Mas nós não podemos desejar a morte deles. Entendido isso, irmãos? Então nós não podemos desejar a morte de ninguém. Porque senão nós vamos estar querendo fazer justiça pelas próprias mãos. E aí nós, com essa nossa falsa justiça, vamos cair nas mãos do Deus justo. E vamos ser castigados também por essa justiça dele que é correta. Então olhe só. Quero que você guarde bem isso aqui. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de Deus, sabendo que Deus no tempo certo vai fazer justiça por nós que somos seus filhos, naqueles que estão fazendo coisas erradas. Bem entendido? Amém? Então não deixe que o teu coração seja cheio de falsa moralidade, falsa justiça. Deixe não. É Deus que sabe. Ai, mas as coisas estão tão sérias. Deixe nas mãos do Senhor. O Senhor nunca perde o controle. De nada. Ele sabe o que faz. Pastora, deixe que o sujo se suje mais ainda. Porque não vai escapar da justiça de Deus. Então, como nós lemos ali agora há pouco, mesmo que alguns tenham a justiça de Deus por tardia, Ele não tarda. Ele faz as coisas certas no tempo certo. Nós é que somos apressados. Por nós fazemos as coisas sem pensar. E depois vem a consequência. Então, olhe só. Deus quer que nós tenhamos fome e sede dEle. Da sua palavra, da sua vontade, do seu conhecimento. Querer estar mais próximos dEle. Então, é orar mais, buscar a Deus, jejuar, buscar o Espírito Santo, como eu falei aqui domingo. Quando vier a perseguição para a igreja, porque é bíblico, isso é bíblico, vai acontecer, como já aconteceu no passado. Então, se nós ainda estivermos aqui, e se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, nós não vamos suportar. Vai acontecer a perseguição? Vai, algum dia vai. Nós vamos estar aqui ainda? Não sei. Mas se estivermos, para nós suportarmos a perseguição que virá, nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém vai ficar de pé. Então isso é conhecer mais a Deus. Isso é ter fome de Deus. Então eu preciso ter fome de Deus para eu ter mais do Espírito Santo. E não adianta dizer assim, porque eu nunca vou negar Jesus, porque eu sou macho, porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque se vierem fazer alguma coisa contra mim, eu não aceito. Não adianta. Se não tiver o Espírito Santo, você não vai aguentar. Quem é que estava aqui no domingo? Lembram que eu falei isso?
Se não tiver o Espírito Santo, pode ser o super-homem ou a super-mulher, não aguenta, vai acabar negando a Jesus. Então, o único que pode nos manter de pé é Deus, é o seu Santo Espírito. Então, se você já tem o Espírito de Deus, busque mais, se aproxime mais de Deus. Porque se você não estiver cheio, foi o que eu falei, de Efésios 5,18, que eu falei domingo, é uma ordem de Deus para nós, enchei-vos do Espírito. Se você não busca o Espírito Santo, você está em pecado. Então você tem que ser cheio do Espírito Santo. Por que que Deus nos dá essa ordem? Porque Ele sabe que no momento que nós passarmos por alguma prova, se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos cair e vamos acabar negando a Jesus. Então nós precisamos do Espírito Santo. Essa é a fome e a sede de justiça que Jesus falou. Então nós temos que ter fome de ter Deus, ter fome de estar cheio do Espírito Santo. Como que a gente se enche? Orando, buscando, lendo a Bíblia, frequentando os cultos. A igreja não salva, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos congregar. Então aquele que se afasta está em desobediência. Então vamos congregar, quer dizer, frequentar, louvar a Deus juntos, porque isso fortalece a fé de todos. Amém? Então, tenha fome e sede de Deus, de justiça. Como que nós entendemos essa justiça? Deus, porque Deus é o único que é justo. Então é dele que nós temos que ter fome. Quando você está com fome, o que que você faz, meu irmão? Você vai lá na tua geladeira, vê que comida que está preparada, que é só para você esquentar, você vai tomar um café, sei lá, você vai comer alguma coisa, porque você está com fome, não é isso? Quando você está com sede, o que é que você vai tomar? Ou é uma água, é um suco, um refri, um chimarrão, sei lá. Mas você vai querer saciar essa sede. Então é isso que nós temos que fazer com Deus também. Ter fome de Deus. Então se eu tenho fome de Deus, a única maneira de matar essa fome é me aproximando de Deus. Entendido isso? Amém? Então olha só, daí Jesus termina com uma promessa que ele faz em cada uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão, o quê? Ou fartos. Saciados ou fartos. O que que significa isso? Deus não vai deixar faltar nada para aquele que quer mais dele. Tanto material, mas aqui principalmente falando do espiritual. Então do material isso, como eu disse antes, Deus não prometeu que seria um mar de rosas. Mas Jesus disse que nós iríamos ter dificuldades, que nós iríamos ter provações, que nós iríamos passar por lutas, principalmente por servir a Ele. Mas Ele prometeu vitória para todos. Mas então aqui, como é espiritual essa fome, então Jesus está dizendo serão fartos. O que é ser farto espiritualmente? Começando pela alegria da bem-aventurança, né, de ser farto, ser alegre, ser feliz. Mas ser farto, então, porque tem fome de Deus, é aquela necessidade que você nunca vai se sentir... Não, eu usei a palavra necessidade. É aquela forma que você nunca vai sentir necessidade de nada em espírito. Como assim? Você pode estar em luta, você pode estar em dificuldade. Mas a alegria por servir a Deus é maior. Então você tem fartura espiritual. Não vai te faltar nada. E Deus não vai deixar faltar também no físico. Ele nos mantém de pé. Mas aqui então está falando dessa fartura espiritual. Quer dizer, quanto mais eu buscar a Deus, mais fartura eu vou ter, porque mais Ele vai se revelar para mim. Então, farto quer dizer cheio. E esse cheio nunca transborda, porque nunca acaba.
Como assim, pastora? Deus tem sempre mais. Ó, se eu encher essa garrafinha aqui com água até em cima e ela derramar, porque ela transbordou, encheu, vai derramar. Só que daí a gente para de pôr água aqui, acabou a água, né? Que cabe aqui. Mas quando se trata de ter fome de Deus, quer dizer, buscar mais de Deus, Deus é infinito, então Deus não tem fim. Então nós vamos ser fartos, porque quanto mais eu buscar de Deus, mais Ele vai ter para me dar. Entendido isso? Deus vai nos fartar dele mesmo, vai nos encher, vai nos sustentar, vai nos dar alegria, vai nos dar força. Não vai faltar força e alegria para aquele que tiver fome e sede de Deus. Então isso foi o que Jesus falou. Querer mais de Deus porque Ele é o justo. E, como eu falei aqui domingo também, do pregador, né, do século XVIII, domingo eu falei século XIX, mas não, eu errei, era do século XVIII, o nome dele era Jonathan Edwards. Esse pregador fez uma oração para Deus e disse assim: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. O que ele estava dizendo com isso? Ele tinha reconhecido que aqui no mundo, isso aqui é bobagem, isso aqui passa, termina tão rápido. A Bíblia diz que é como a névoa, né? Quer dizer, como a flor também, nasceu de manhã, morre de tarde, seca de tarde. Morreu, acabou, então isso aqui tudo vai passar. Então quem deseja mais de Deus vai fazer essa mesma oração: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Quer dizer, eu quero olhar para as coisas que estão lá no céu me esperando. Eu quero olhar para Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero ter fome e sede de Deus. As coisas aqui da terra vão acabar, mas Deus não acaba. Então é dele que nós temos que ter fome e sede. Ficou entendido isso, irmãos? A quarta bem-aventurança? Amém? Então a quarta bem-aventurança é isto: ter fome de Deus. Não sair por aí matando e querendo fazer justiça com as próprias mãos. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar então daí da quinta bem-aventurança. Então essa série hoje é a quarta terça-feira que eu estou falando, né, de cada uma delas. E semana que vem, daí, se Deus permitir, vamos entender o que significa os misericordiosos. Né, que daí vai ser a quinta bem-aventurança. Depois, os limpos de coração, na outra terça, na outra os pacificadores, e por último os perseguidos por causa da justiça. Então vamos, né, terminar essa série das bem-aventuranças daqui a, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, terça-feira. Amém, irmãos? E eu espero que esteja sendo bênção para você, porque muitas vezes a gente lê isso aqui e entende tudo errado. Mas não, né? Não era muitas vezes aquilo que Jesus quis falar. Então, ficou entendido o que é ter fome e sede de justiça? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?